Tudo bom? Eu sou o Glauco Vidal, seja bem-vindo à série Vencedor, você que está assistindo, acompanhando a nossa série. Espero que esteja fazendo bem para você. Foi através de séries e vídeos como esse que eu cheguei até aqui, que eu curei as minhas emoções e através da cura das minhas emoções, eu me tornei uma pessoa que estou conquistando os meus sonhos, as coisas que eu tracei como metas e que eu quis sempre alcançar, mas não tinha estrutura emocional, não tinha emoções saudáveis para poder conquistar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o processo da cura. Esse é o tema de hoje, inclusive, o processo da cura. E eu quero falar um pouquinho sobre doenças físicas. Imagina uma pessoa que vive uma vida normal, comum. Todos os dias essa pessoa tem a sua rotina, come, bebe, dorme, levanta, vai para o trabalho, resolve os problemas da vida. E um dia, de repente, ela começa a sentir um desconforto e ela pensa que é algo comum, dá um remédiozinho fraco para dor de cabeça, dor no corpo. Só que aquele incômodo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando essa pessoa vê, ela percebe que ela precisa ir ao hospital para saber o que está acontecendo com ela, porque o incômodo não passa. Vamos falar de um caso bem extremo. A pessoa vai em um hospital e descobre que está com câncer. Então, ela fica ali desestabilizada emocionalmente, achando já um monte de coisas que vai morrer. E ela fica pensando como ela não conseguiu descobrir isso antes. O fato de ela não ter descoberto a doença antes acaba deteriorando um pouco o estado emocional dessa pessoa, porque ela fica pensando naquilo que ela deveria fazer e não fez. Poxa, por que eu não fui no médico antes? Se eu tivesse ido ao médico e detectado lá no início, isso eu teria conseguido evitar que o câncer estivesse no estágio que está. Inclusive, muitos cânceres eles são malignos e eles dão metástase, que é espalhar no organismo e outras partes do corpo. Então isso acontece com muitas pessoas. As pessoas elas começam com um incômodo, uma coisa simplesmente um desconforto, e quando elas percebem, depois de algum tempo, elas vão ao médico e lá no médico elas recebem a triste notícia de um diagnóstico que é câncer. E aí acontece que elas ficam aí desesperadas, sem saber o que fazer, e elas precisam agora parar tudo em suas vidas para dar tempo para passar por um procedimento de cura. E esse procedimento é fácil? Não, não é fácil. Esse procedimento vai levar tempo. Se o câncer é maligno, foi descoberto depois de um certo tempo que ele já tomou outras partes do corpo ou ele já desenvolveu, a pessoa vai literalmente precisar parar, ser internada e passar por vários processos de quimioterapia, de remédios aí pesados, que inclusive traz efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, você já sabe que é típico do câncer: queda de cabelo, pele ressecada, perda de peso. Então, é muito doloroso quando a pessoa descobre que ela está com uma doença como câncer, por exemplo, porque o câncer ele é progressivo e ele agride o corpo, ele agride o organismo da pessoa de uma forma muito cruel e rápida, muitas vezes. Tem pacientes que descobrem que estão com câncer já em um estágio bem avançado e são diagnosticados com pouco tempo de vida. O médico dá pouco tempo de vida para essas pessoas, às vezes meses. E finalmente, quando uma pessoa recebe a informação que ela está com câncer, ela precisa parar tudo para poder dar atenção para isso. E ela não tem o que fazer, ela tem que parar. Não importa quais eram as prioridades dela antes, ela vai ter que parar para resolver. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós. Isso chega a ser uma cultura no Brasil. Eu estou falando do Brasil porque hoje eu não moro mais no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. E a cultura aqui ela é muito diferente em muitos aspectos, inclusive nesse. A cultura de prevenção nos Estados Unidos, prevenção de doença, ela é muito mais, pelo menos até onde eu vi, muito mais rica e desenvolvida do que no nosso país, o Brasil. Então,
A pessoa, às vezes, quando ela descobre aqui que está com câncer, inclusive eu assisti um documentário falando sobre isso, ela ainda tem como fazer alguma coisa. Ela ainda tem como tratar, ir para cima do câncer para poder curar e para poder ficar livre. Às vezes vai ter um efeito, um câncer de mama, às vezes a pessoa perde uma mama, mas ela não perdeu a vida. Mas em muitos casos, infelizmente, não tem jeito. Então, as doenças, não apenas o câncer, segue mais ou menos a mesma dinâmica. Quando você fica doente, você precisa parar e medicar. Você precisa diminuir o seu ritmo, a sua rotina. Então você precisa dar tempo para poder cuidar disso. Porque senão você vai ficar mais tempo doente por negligência. Então isso acontece com muitas pessoas. Como eu falei, a cultura de prevenção ela é algo que ainda está em desenvolvimento em muitos países, incluindo o nosso país, que é o Brasil. A cura de uma doença como o câncer leva tempo e é um processo que pode ser longo e doloroso para o paciente e familiares. Os efeitos colaterais são inevitáveis. Apesar de estar falando do câncer, isso pode acontecer com pessoas que sofrem queimaduras, contusões, fraturas, fraturas expostas e aí por diante. Quando alguém, por exemplo, se machuca e tem uma fratura exposta, aquele machucado vai precisar ser tratado. A pessoa não pode simplesmente ignorar. Por quê? Porque para cicatrizar, para parar de doer e ser totalmente curado, aquela ferida precisará de tempo e de cuidados constantes. Ela precisa de cuidados, ela precisa de ser tratada, lavada, higienizada, colocar um remédio ali, fazer os curativos, senão a coisa não acontece. Caso contrário, o problema tende a se agravar e trazer consequências danosas e muitas vezes até definitivas. Quando estamos doentes, não é simplesmente ignorar o problema e continuar a vida vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não, é uma dorzinha de cabeça, eu vou tomar um remédio e isso vai passando. Não, nós vamos ao médico. Nós não podemos ignorar o problema. Nós paramos tudo na nossa vida para dar atenção para resolver o problema. Nem toda doença é evidente, como eu já expliquei aí. Algumas doenças são assintomáticas e para se detectar, a pessoa precisa ir de uma política de prevenção, que é o famoso check-up. Porém, infelizmente, muitas pessoas não vão ao médico regularmente, elas vão deixando para depois e quando finalmente a doença já tomou conta, elas percebem que tem que parar tudo e cuidar. Então a gente faz isso com muitas coisas. A pessoa vai andando com o carro, não faz manutenção, não previne. Quando a pessoa vê, pronto, o carro quebrou, deu problema em um monte de coisa. Ela vai ter que gastar um dinheiro super alto para poder fazer o conserto do carro em vários lugares. Por quê? Porque ela não preveniu antes. Ela não trocou o óleo, ela não trocou a água, deixou o motor ressecado, o motor com resíduo e quando vê, não fez o check-up no carro. E aí já era, aquele probleminha comprometeu mais partes vitais do carro e até o carro parar. Então, a palavra médico significa medicar, o que significa, por sua vez, tratar com medicamentos, ou seja, atacar a doença com medicamentos antes que ela ataque e destrua as defesas do organismo. Então, as emoções, agora entra na parte que eu quero falar com você. As emoções, elas seguem a mesma dinâmica. Eu até escrevi aqui, As emoções elas seguem a mesma dinâmica, uma dinâmica muito parecida, na verdade, porque assim como as doenças, os vírus atacam o organismo físico. Os problemas da vida, como agressões, ataques, palavras malditas, traições e vários outros infortúnios, atacam as suas emoções, que moram na sua alma, Aqui, deixa eu ler. Atacam a alma, que é o lugar onde moram as nossas emoções. O corpo é a casa da alma e a alma é a casa das emoções. Quando qualquer pessoa fere as suas emoções, a sua alma também está sendo prejudicada. Apesar de não ser algo que pode ser substancializado, tocado, abraçado como o corpo, a alma também precisa de cura para poder ficar bem. Especialmente a cura acontece quando você resolve o problema que te incomoda ao ponto de não te incomodar mais. Isso é cura. Muitas vezes a gente acha que foi curado e que está tudo bem, no caso das doenças emocionais, Mas pouco tempo depois a gente percebe que a doença continua lá, ela só está desenvolvendo em silêncio e um belo dia vai aparecer de súbito. E quando isso acontece? É mais ou menos isso. Você se relacionava com uma pessoa, você teve vários problemas com essa pessoa até que o relacionamento terminou.
Você não conseguiu evitar o divórcio, você não conseguiu evitar o término, como já foi o meu caso, por exemplo. Só que aí, ao invés de depois de você terminar ali, terminou, não teve jeito, chegou a um estágio onde já estava havendo agressões ou coisa do tipo, e você já não consegue mais levar o relacionamento, você não foi buscar a ajuda necessária para resolver o relacionamento, e aí você terminou, e aí você vai lá e fica quietinho, né? Chora ali por um tempo, fica pensando nas palavras ferinas que a pessoa te falou, e passa um tempo, 1 ano, 2 anos, para de doer um pouco, porque o machucado, a tendência dele é parar de doer. Quando você cai ali e machuca, né? E vamos supor que você rala ali, abre ali a pele, na hora dói muito, arde muito, mas depois para, a intensidade da dor, ela vai diminuindo. E aí só vai doer depois se você tocar, se você mexer, aí vai doer. Mas muitas vezes você precisa tocar e mexer com remédio, tirar ali a casca, o sangue, o pus, para poder ir cicatrizando. Mas depois disso também para de doer até virar cicatriz. Agora o que acontece? Quando acontece um término de um relacionamento, a pessoa, ao invés de ela dar um tempo para se curar, não. Ela, para se curar, ela vai encontrar uma outra pessoa. Mas ela está machucada. Então ela vai machucar essa outra pessoa. Ela vai transferir a responsabilidade dos machucados, das feridas emocionais dela para outra pessoa. Inclusive, às vezes até com comparação, comparando essa pessoa com o ex. E aí é onde ela percebe que a doença sempre esteve lá. Tem gente, por incrível que pareça, que termina um relacionamento hoje, 1 semana depois, a pessoa vai lá e arruma outra pessoa. Ela não poderia ter feito isso, porque ela precisa ser curada. Mesma coisa, quando você está doente com uma doença grave, você vai comer feijoada, sarapatel, essas comidas pesadas, remosas? Você não vai. Inclusive, nos hospitais existem dietas próprias para doentes. Por quê? Porque a comida é parte da cura. A forma como um doente come, às vezes é uma comida insossa. Todo doente reclama de comida do hospital. Eu sei porque eu já fiquei meses no hospital acompanhando a minha mãe que estava doente. Inclusive a comida do acompanhante era uma comida um pouquinho insossa também. Não é a mesma comida caseira que a gente come em um restaurante, na casa de um amigo e até nas nossas casas. Mas aquela comida insossa, ela tem um objetivo. É para ajudar a curar o paciente. Então, qual é o tipo de comida que você vai dar para suas emoções depois que você termina o relacionamento? Você vai colocar uma outra pessoa para substituir aquela pessoa que te machucou, você vai machucar essa pessoa. E outra coisa, eu já falei no último vídeo, quando você está machucado, que também estão machucadas. Só que assim, pessoal, no início do relacionamento, ninguém mostra a realidade para ninguém, é muito raro. Por que não mostra a realidade para ninguém? Porque senão a pessoa não vai ficar com você. Você não vai falar que você é uma pessoa agressiva, nervosa, que você machucou o outro, falou palavras ferinas pro outro, que você foi covarde, que você traiu. Você não vai falar isso. Qual é a pessoa que traiu o outro, e ainda que ela tenha se arrependido depois e terminou, ela vai falar para outra pessoa que traiu? Ela não vai falar, ela não é honesta. E aí você casa com uma pessoa, ou então você namora com uma pessoa, noivo com uma pessoa, vendo só a aparência física da pessoa e as coisas boas que ela está te mostrando. Por que ela está te mostrando aquelas coisas boas? Porque ela está te conquistando. Ela quer conquistar você, ela quer ganhar o seu coração. Depois que ela ganhar seu coração, ela vai viver uma vida de realidade com você. Ninguém consegue se esconder por muito tempo. Você consegue esconder os seus defeitos por 1, 2, 3 meses. Depois disso, quando você começa a conviver, a pessoa começa a descobrir que você é nervoso, que você é agitado, que você é mentiroso, que você é brigão, que você é ciumento. A pessoa descobre. E aí, muitas vezes, quando a pessoa descobre, ela já está envolvida sentimentalmente com você, ou seja, você vai machucar outra pessoa. Então você tem que tratar essas coisas. A comida que você precisa agora é uma comida de cura, que vai curar você. Ah, mas não é gostoso, não é bom. Não tem que ser bom. Tem que resolver o seu problema. Então, continuando aqui, infelizmente milhões de pessoas têm extrema dificuldade de perdoar e o que elas fazem é acumular sentimentos de mágoas que ficam por anos e anos correndo a alma delas. Elas ficam feridas, dormem e acordam pensando naquilo que as machucaram tanto, pensando nas pessoas que as machucaram. Às vezes elas lembram até da palavra que a pessoa falou, ficam ecoando na mente delas ali. Elas não conseguem liberar de dentro de si esses sentimentos que acabam ficando tóxicos e contaminando as emoções dessas pessoas.
A mesma coisa que um câncer faz com o organismo físico, estes sentimentos fazem com as emoções que são a sua alma, que moram na sua alma. E infelizmente o tempo não resolve esse tipo de problema. O perdão é uma coisa que não depende de tempo, mas de uma atitude prática. Eu estou falando por experiência própria. Eu fiquei anos tentando perdoar uma pessoa e colocando na conta do tempo. Não, mas com o tempo eu perdoo, com o tempo eu esqueço. Quanto mais tempo passava, pior ficava. Então, infelizmente, o tempo ele não tem esse papel aí de curar ninguém. O perdão é uma coisa que não depende do tempo, mas de uma atitude prática. Agora, é fácil perdoar? Claro que não, pessoal. Depende, sabe, de muito esforço. Isso é algo humanamente quase impossível. Vou dar um exemplo para você. Quem matou meu pai foi um rapaz que jogava bola comigo. O assassino do meu pai jogava bola comigo. Esse cara matou meu pai porque queria fazer um assalto para conseguir um dinheiro para comprar um ingresso para ir em um show de rap. Aí meu pai estava lá perambulando na noite lá, como ele sempre fazia. Depois do noticiário ele ia dar as voltas dele e voltava uma hora depois. Nesse dia meu pai não voltou mais. E aí outro dia a gente descobrimos o corpo do meu pai e meu pai estava lá assassinado. E depois de um tempo eu descobri que tinha sido esse cara. Primeiro sentimento que veio na minha cabeça: vou matar esse cara. Sentimento de vingança. Só que aí eu tive a felicidade de ser ajudado. Uma pessoa entrou na minha vida para me ajudar. E essa pessoa me levou para um lugar que é um centro de ajuda, que é uma igreja. E lá nessa igreja eu comecei a trabalhar, a desenvolver as ferramentas que me levariam a perdoar essa pessoa. E a primeira coisa que eu precisei fazer, mesmo não passando por um processo terapêutico na igreja, porque a igreja não é lugar próprio para terapia, eu tive aí que tomar a decisão. A decisão de perdoar foi tomada na igreja. Mas o processo terapêutico foi feito através de profissionais. Claro que através de líderes espirituais também, mas especialmente através de profissionais da saúde límbica, da saúde emocional. Perdoar uma pessoa, perdoar alguém matou um familiar seu, por exemplo, isso não é algo simples como um pedido de desculpa por alguém que pisa no seu pé. A pessoa pisou no seu pé, pô, desculpa aí, você falou, besteira, não foi nada. Não, a pessoa matou seu pai. Então se ela matou seu pai, peraí, ela matou seu pai, vai doer, vai machucar. Então eu fiquei anos feridos. Eu tomei a decisão de perdoar o cara que matou meu pai no primeiro ano. Só que eu fui perdoar ele depois de quase 3 anos. Por quê? Porque eu fui construindo aquele perdão. Só lá na igreja, com a ajuda dos meus líderes, dos meus pastores, não foi o suficiente, por mais boa vontade que eles tinham, para poder me ajudar. Dependia de um método profissional que me levasse a compreender coisas que pela emoção eu não conseguia. Porque por mais que um pastor e um líder espiritual e até um padre consiga ajudar você com aconselhamentos, ele tem uma conexão sentimental e emocional com você, porque ele gosta de você, ele conhece a tua história. Já um profissional, ele não tem vínculo emocional com você. Então ele vai aplicar métodos com você. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Existem milhares de pessoas que carregam mágoas por anos a fio. Isso quer dizer que se o tempo não sarou essas feridas até hoje, ele não vai curar nunca mais. Quando o seu carro, por exemplo, quebra, o que você faz? Paga um guincho, leva o seu carro lá para a garagem e fala, deixa aqui, um dia ele vai se consertar. Ele só precisa de tempo. Eu vou dar tempo para esse carro e um dia eu vou dar aqui a chave nele, vou ligar e ele vai se consertar. É assim que funciona o conserto de um carro? A cura de um carro? Não. O que você precisa fazer? Você precisa levar o seu carro em um mecânico, pegar um guincho, levar o seu carro em um mecânico, o cara vai fazer um check-up no carro, vai diagnosticar o problema, vai falar para você o que é o problema, e aí a partir daí ele vai tomar um procedimento de trocar as peças do carro, de consertar o carro. E geralmente é assim, pessoal, a gente passa anos protelando. O carro deu um probleminha, era para você ter levado quando ele deu probleminha. Homem é craque nisso, eu falo porque eu já estraguei vários carros assim, infelizmente. Aprendi, mas tive que levar para poder aprender. Na verdade, antes do carro apresentar o problema, eu já tinha que fazer um plano de prevenção para ele nem dar esse probleminha, né? E o que é um probleminha? É um estalozinho. O carro demorou para ligar, o carro que sempre liga demorou para ligar, ou então você está dirigindo o carro apaga, ele está dando sinais que ele não está bem. Você precisa consertar, você precisa prevenir.
Agora, você chamaria, por exemplo, um padeiro para consertar o seu carro? Você chamaria um mestre de obra para consertar o seu carro? Não. Você vai consertar o seu carro com um profissional certo e com a pessoa certa. É por isso que, por mais boa vontade que o pastor tivesse em me ajudar, ele não conseguiu me ajudar da forma que eu precisava ser ajudado. Por quê? Porque ele não era um profissional da saúde emocional. Ele até me provia alimentos espirituais que me ajudaram muito, mas ele não era um profissional da saúde emocional. Então vamos lá, agora eu quero falar disso aqui, ó. Estou chegando ao fim dessa palestra e essa é a parte mais importante, que eu vou te dar passos. Vamos lá. O lugar certo e a pessoa certa. O primeiro passo para resolver o problema de mágoas e emoções amarguradas é decidir perdoar e liberar. E não se engane, quando você decidir perdoar uma pessoa, você não vai perdoar na hora. Não vai acontecer o processo libertador na hora. Não, você vai decidir perdoar essa pessoa, só que você ainda vai sentir mágoas, sentir dores, vai ficar chateado com essa pessoa, mas você tomou a decisão, você deu um comando para sua alma que você não aceita ficar estocando esse lixo emocional lá dentro, que ela vai ter que liberar esse lixo, vai ter que tirar esse lixo. Você não vai ficar constipado emocionalmente. Já pensou se você fica aí dias sem ir no banheiro? Não é ruim quando você não elimina? É a mesma coisa da alma. Você vai dar um comando para a alma liberar essas coisas. Você não vai ficar acumulando essas coisas, porque vai apodrecer dentro de você e vai adoecer a sua alma, as suas emoções. Essa atitude não tem um efeito prático na hora, pelo menos para a maioria de nós. Mas ao tomar a decisão, você deu início ao processo de libertação emocional. Libertação vem da palavra liberdade, sabe? Vem também da palavra liberar, de ser livre. Essa é a etimologia dessa palavra, a raiz dessa palavra. Esse é o primeiro passo, decidir perdoar. Vamos para o segundo passo, anota aí. O segundo passo, cuidar da parte terapêutica. O que é a parte terapêutica? É encontrar um profissional da saúde emocional, pois você tem um sistema límbico que precisa ser cuidado. E os profissionais, eles estudaram para aplicar métodos, eles estudaram as emoções, então eles sabem o que eles estão fazendo, os bons profissionais. Olha só, eu decidi perdoar o assassino do meu pai quando eu estava na igreja, eu já falei isso aqui. Foi um grande passo, mas por muito tempo eu achei que perdoar tinha necessariamente a ver com a minha espiritualidade. E depois de muitos anos na igreja, desenvolvendo a minha vida espiritual, eu percebi que eu não estava emocionalmente curado. Era um cristão autêntico, tinha fé, sabe, adorador, adorava a Deus, mas eu não estava curado, eu estava amargurado. E quem conhece o seu pensamento, os seus sentimentos é você. Ninguém tem acesso aos seus sentimentos, nem se você acredita ou não no Satanás, nem o próprio Satanás tem acesso ao que você pensa. Então o que martiriza a sua cabeça, os seus sentimentos, suas emoções, é você quem sabe. O que aconteceu então se só o alimento espiritual não resolvia os meus problemas? Eu precisei, pessoal, deixa eu ler aqui o texto, ó. Foi lendo um livro do Dr. Augusto Cury, que é um profissional das emoções, que eu encontrei uma forma de desintoxicar a minha alma daquelas mágoas que há anos corroíam a minha alma. Então assim, chegou o tempo que eu entendi que por mais maravilhoso que fosse ouvir as palavras de sabedoria do meu pastor, homem de Deus, homem santo, temente a Deus, digno, aquilo não era o suficiente para estancar o sangramento da minha alma e parar a minha dor. Não tinha a ver com o meu pastor, que ele era insuficiente. Você não bebe só água para matar a sua fome, você precisa dar alimento para a sua alma. Então existe uma composição. O problema está na água? Não, o problema não está na água. Poxa, essa água não mata a minha fome. Porque a água ela foi desenhada para matar a sua sede. O que mata a fome é a comida. Então o pastor, às vezes, ele vai matar a sua fome espiritual, mas a fome emocional, quem pode saciar é só um profissional das emoções. E eu falo um profissional das emoções porque às vezes o seu pastor é um profissional das emoções, mas ele tem vínculo emocional com você. Ele não é neutro. Então, acaba que você não vai conseguir ser curado nas suas emoções por conta desse detalhe muito importante, tá? Agora, o líder espiritual ele é muito importante, porque foi quando um líder espiritual falou que eu precisava de ajuda terapêutica, ajuda profissional, que eu fui procurar uma ajuda profissional. Aí eu li um livro do Dr. Augusto Cury, e aí depois eu fui me consultar com uma psicóloga. E tive algumas sessões de
terapia com essa psicóloga e teve um dia que ela identificou algo da minha vida que eu, há anos, por anos, vivi uma vida inteira e não conseguia identificar. E eu não concordei com ela. Inclusive, eu vou ler para não sair da ordem aqui, ó. Eu tinha extremo preconceito de psicólogos e achava que quem precisava desses profissionais eram as pessoas com retardo mental e problema psicológico. Então eu usei a desculpa que eu não iria a um psicólogo porque eu não era doido. E por fim, eu disse que não tinha dinheiro para pagar uma pessoa somente para me ouvir. Eu não me achava carente a esse ponto. E aí um líder espiritual meu falou, você não tem opção, você vai. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema, as 2 primeiras sessões estão pagas. Você vai num profissional tal e depois você anda com as suas próprias pernas e você paga. E eu não tive opção, eu tive que ir. Enquanto eu não desconstruí esse preconceito da minha mente, eu não consegui ser ajudado. Olha só, para iniciar um processo de cura, eu precisava querer ser curado e entender que eu precisava daquilo. Eu precisava querer. Se você não quer, sem a sua vontade, nada acontece. Infelizmente, essa decisão só foi tomada por mim depois que eu perdi pessoas importantes. Então eu perdi pessoas importantes, como amigos, casamento e até pessoas queridas na igreja que fizeram parte da minha vida. Mas por estar doente, eu tomei atitudes desastradas que me fizeram perder essas pessoas. Olha só o terceiro passo. Eu tive que me desfazer do meu orgulho e me tornar uma pessoa humilde. Eu só consegui chegar a esse nível quando eu tomei 2 atitudes. Primeiro, anota aí, eu abri mão das coisas que eu achava que sabia mais que os outros e tive que abrir mão também dos meus conceitos formados. Não é fácil. Se você acha uma coisa e você foi ensinado a vida inteira pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu ambiente, que essa coisa é daquele jeito, quando você descobre que essa coisa não é daquele jeito, não é bem daquela forma, você fica louco, porque você fala, como assim? Essa é a minha verdade, eu cresci ouvindo isso. Quando eu era pequeno, eu via que morria se a pessoa tomasse leite e chupasse uma manga. Até que teve um dia que eu cresci e tomei uma vitamina de manga. E fiquei preocupado que ia morrer. Cá estou eu, Vivinho da Silva. E hoje é uma das minhas vitaminas prediletas. Então isso estava no meu conceito. Então a segunda atitude que eu tomei foi que eu me abri para aprender aquilo que eu ainda não sabia. Gente, como isso é difícil. O que eu achava que sabia, eu tive que abrir mão. A segunda atitude foi exatamente essa daí, me tornar humilde. Então um dia minha terapeuta me falou que eu tinha um problema com as mulheres. Eu fiquei 3 sessões tentando provar que a opinião dela estava errada. Então ela me mostrou através de cada sessão que a gente já havia tido o porquê ela fez essa afirmação. E eu não tive como negar que ela estava certa, mesmo querendo. A partir desse ponto, eu entendi que se eu continuasse defendendo os meus conceitos e achando que eu sempre tinha razão, eu iria acabar a vida sozinho, tendo apenas a minha razão como companheira. Porque eu já tinha perdido muitas pessoas quando eu fui para um psicólogo. O último estágio aqui, o último passo. Depois de finalizar a minha jornada com aquela psicóloga, eu continuei o meu processo de cura e crescimento emocional com um coach. O coach era um outro profissional que eu tinha extremo preconceito, porque eu achava que a palavra de Deus era suficiente para resolver qualquer problema na minha vida. E na verdade a palavra de Deus ela é suficiente, mas eu não era suficiente. Eu precisava de um profissional. Eu não bastava. A palavra de Deus ela não fazia efeito em mim, porque não era o problema não estava na palavra de Deus, estava em mim. Você vai colocar água no lugar de gasolina e você quer que o carro anda? Não vai andar. Nós não somos apenas seres espirituais, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Como eu já falei, nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Então esse vídeo é exatamente para falar para você que tem problema na sua alma. Você tem problema na sua alma? Não adianta você querer colocar uma outra pessoa no lugar do seu ex, achando que você vai ser feliz. Quantas pessoas você já namorou? Quantos términos você já tem? Você já parou para pensar que cada pessoa que você namorou e terminou foi uma ferida que você acumulou e hoje você coleciona essas feridas? E aí tem gente que segura a mágoa e fala bem assim, eu não vou perdoar, não vou perdoar e pronto, não perdoo. Aí deixa eu perguntar para você, quem é que sofre com o seu não perdão? É você ou quem você não perdoou?
É você que sofre, porque é você que dorme todo dia com a pessoa na cabeça, é você que fica machucado, é você que fica magoado, é a sua vida que a mágoa paralisa. Tem pessoas que já era para estar ganhando muito bem, era para estar casado muito bem, era para ter filhos, era para ser empresário, era para estar viajando para todo lugar do país, era para ser um profissional reconhecido, para ter livros publicados, para ser uma pessoa de alto padrão em todos os sentidos da vida. E a pessoa não é. Por quê? Porque ela é birrenta. Ela fica segurando, ela fala não perdoa, não perdoa, não perdoa e pronto. Criança bicuda, sabe? Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. E não perdoa. E quando você não perdoa, querido ou querida, é você que perde. Por que eu perdoei o cara que matou meu pai? Gente, porque é inteligente perdoar a pessoa que matou meu pai. Por que eu iria ficar segurando essa mágoa do cara que matou meu pai? Peraí, a minha atitude de não perdoar o cara que matou meu pai vai trazer meu pai de volta? Porque se trouxesse, meu amigo, eu ia segurar essa mágoa até o fim da minha vida. Mas não trazia e não trouxe. Eu fiquei segurando por 3 anos, não trouxe meu pai de volta. Então, a mágoa, ela não resolve o problema na sua vida. O que resolve o problema na sua vida é uma atitude de decidir perdoar e depois um processo terapêutico. Hoje, mesmo já estando aqui em um nível onde eu já realizei sonho, hoje eu moro nos Estados Unidos, hoje eu tenho livros que eu vou publicar, sabe? Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, eu tenho empresas abertas, a minha vida emocional tá bem. A minha vida emocional que eu tô falando, pessoal, não tem a ver com namorar, com noivar, casar, não. Emocional é emoção. Tô bem, eu sou feliz, eu sou pra cima, eu durmo bem, eu acordo bem, sabe? Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não guardo nada de ninguém. Eu falo com qualquer pessoa, eu sou livre, entendeu? E a minha vida sentimental está se encaminhando. Mas eu jamais iria me permitir entrar na vida de uma outra pessoa se eu não tivesse curado. Por quê? Porque eu sei que no começo ia ser lindo, maravilhoso, a pessoa é linda, maravilhosa, charmosa, cheirosa, e eu iria estragar a vida da pessoa com as minhas mágoas. Então eu não me permiti entrar na vida de uma pessoa enquanto eu não me curasse. Agora, é por falta de essa pessoa não aparecer? Não, gente, porque quando você está machucado, aparece um monte de gente querendo ficar com você, querendo namorar você. Tudo bem que comigo não apareceu um monte, porque eu não sou nenhum Dom Juan, mas apareceram pessoas interessadas. E eu simplesmente disse não, ignorei. Quem ouviu o meu não achou o quê? Ah, o cara é orgulhoso, o cara se acha. Não é que se acha, é que eu estou prevenindo você de sofrer. Então eu estou me curando para que você não seja contaminado pela minha doença e fique doente junto comigo. E terminamos os dois causando mais uma doença na vida do outro. Então o que eu resolvi fazer? Me curei. Depois que eu me curei, aí eu me abri para uma pessoa. E hoje a minha vida está sendo encaminhada. E Deus está no controle dessas coisas. Mas por que Deus está no controle? Porque as minhas emoções também estão no controle. Por que as minhas emoções estão no controle? Porque eu fiz o que tinha que fazer. Se você é uma pessoa inteligente, quando o seu carro quebra, não adianta você ir lá no motor do seu carro e orar, e rezar, e fazer mantra. Não adianta. Você tem que ir levar o carro para o mecânico e orar para que o mecânico cobre barato, para que não dê uma facada em você, um preço lá em cima. Mas você tem que levar o carro no mecânico. Não adianta você apresentar o seu carro quebrado, que você quebrou, com as suas mãos que você quebrou, e falar: Senhor, conserta o meu erro, conserta a minha cagada. Não. Deus perdoa, mas quem conserta a cagada é você. Deus perdoa, mas ele não livra das consequências. Um exemplo disso: você matou uma pessoa, depois que você matou essa pessoa, você se arrependeu e você se converteu a Deus e você pediu perdão. Deus perdoou? Perdoou. Só que a pessoa não vai mais voltar e você vai ter que pagar pelo crime. Você vai ter que ficar preso. Vai ter que ficar servindo a Deus dentro da cadeia. Entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma coisa não elimina a outra. Então você precisa passar por um processo de cura. Então esse vídeo é só para falar para você o seguinte: quebre o seu preconceito com profissionais da saúde emocional. Terapeutas, psicólogos e coaches. Ah, mas esses caras hoje é modinha, quer ser coach, porque a palavra de Deus é isso. E geralmente as pessoas que vivem falando essas coisas, porque a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus que faz acontecer, são as pessoas mais machucadas. A palavra de Deus ela é suficiente para resolver qualquer problema, mas você não é. Você não é. Então você precisa, você tem que entender que a sua alma, ela precisa estar curada.
E a cura da alma é um processo humano, não é um processo espiritual, é um processo terapêutico. Então esse vídeo foi para falar para você que você é apenas o vídeo 4, nós vamos para 7 vídeos. E eu vou trazer o passo a passo para você. Hoje eu te dei 2 passos. Decidir perdoar, ser humilde, reconhecer que você precisa do perdão. E outro passo foi entender que você precisa de uma ajuda profissional, que só o seu pastor não basta. Poxa, Glauco, mas não tenho dinheiro para pagar psicólogo, não tenho nada. Meu amigo, toma a decisão. Depois que você tomar a decisão, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer, naturalmente. Ok? Estamos conversados? Esse vídeo hoje não teve tantas emoções, foi um vídeo mais racional, mais prático, mas espero que você tenha curtido e tenha aproveitado essa super aula que um dia alguém me deu e serviu para eu curar minha vida, e por isso que hoje eu estou curado aqui falando com você. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!